episódio do Emocional Cast. E hoje o episódio será diferente. Por que diferente? Porque nós vamos trazer técnicas e dicas de uma coisa que pouco se fala, mas que todo mundo deveria saber. Nós vamos falar sobre emergências e como, de alguma forma, sair de um momento de engasgo, de um momento de... Eu trouxe uma pessoa que eu considero muito especial. Carlos, foi um prazer para mim te conhecer, saber do teu trabalho, saber quem você é. A gente não combinou nada antes, Sim, nada. O Carlos não sabe nem o que eu vou perguntar para ele. Mas eu tenho orgulho de trazer você, a competência que você tem e tudo que você já me contou da tua história para trazer um pouquinho para as pessoas saberem quem você é, do que você trabalha. E eu tenho certeza que as pessoas que ficarem aqui, elas vão ter, no mínimo, um pouquinho de interesse de ir lá, conhecer o teu espaço, conhecer quem você é, conhecer teu trabalho, porque a saúde importa, né? Muito. Mas você tá preparado para momentos de emergência, para salvar alguém, salvar uma vida, salvar... É fundamental, é mais importante do que simplesmente ter saúde, na minha percepção, né? É verdade. Bom, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer. E, coincidentemente, eu treinei agora o Instituto Cacau Show. Semana que vem vou treinar o Instituto Eurofarma, quase 120 professores, né? Temos a Lei Lucas, que ela obriga, né, professores do ensino básico, tanto de escolas públicas como das escolas privadas, a ter curso de primeiros socorros. E muita gente não sabe disso, né? Então, é legal que você trouxe esse tema, né, aqui para o seu público, né, para falar aqui sobre primeiros socorros e você cobrar, né, os seus professores, a sua escola, a instituição que os seus filhos estão, para que os professores tenham o devido treinamento de primeiros socorros, porque não precisa de coisas muito complexas para salvar uma vida, né? Às vezes técnicas simples você consegue salvar uma vida, como você falou aí, numa situação de engasgo, né? Nós comentamos agora há pouco tempo de uma situação de engasgo, né? De engasgo, né? Eu tive a ideia de trazer o Carlos para cá antes dele se apresentar. Depois de um episódio, a mãe, né, mora numa cidade pequena e virou barulho em todo quanto é lugar, porque numa cidade vizinha a mãe era uma mãe super cuidadosa, uma mãe que tinha medo de deixar a filha pequena. Agora eu não me recordo a idade da criança, se era 1 ano e 2 ou 1 ano e 8 meses. Ela estava mamando e tocou a campainha. A mãe foi atender o correio e o tempo que a mãe foi para receber o correio, a hora que ela voltou, a filha estava engasgando, ela não teve tempo de chegar no hospital e a criança entrou em óbito. Então, assim, são coisas que dá para ser evitado quando a gente tem uma noção do que é primeiros socorros. E também, um outro ponto que me chama muita atenção é que o quanto o nosso estado emocional nesse momento da coisa acontecendo, a gente permite que ele interfere e aí se perde. Agora, se eu souber o que eu tenho que fazer, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais confiante. Sim. Faz sentido isso, Totalmente. Carlos? Eu dou treinamento, né? Na 22 Brasil Treinamentos, nós damos treinamentos principalmente para socorristas que vão entrar no SAMU e resgate rodoviário. São 300 horas de curso, 10 meses de treinamentos, 70% do tempo é de práticas. Por que a prática é tão importante? Eu gosto disso, né? Na minha adolescência eu fui atleta, né? Eu joguei vôlei nas categorias de base do Banespa, com essa geração que foi campeã aí com o Bernardinho, né? Muitos jogadores que lá estavam com a gente foram para serem campeões olímpicos e mundiais, né? E o que eu aprendi no esporte de alta performance? Que a repetição ela é extremamente importante. Você muda a tua mecânica, você consegue mudar de uma forma instintiva como você vai lidar. E o que isso tem a ver com a área da saúde? Tudo. Porque o atleta ele passa por uma pressão psicológica muito grande de ganhar um título, de não errar, de errar o mínimo, e ele tem que treinar muito para jogar 1h30, 2 horas. Verdade. É o que eu falo, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, quanto mais você se prepara, quanto mais você treina, mais preparado você fica. Perfeito. Então, a prática no primeiro socorro, ele é extremamente importante. Claro, como nós comentamos aqui nos bastidores, né?
Tem lugares no Brasil que ninguém vai ter oportunidade de fazer um curso presencial de primeiros socorros. Nós estamos aqui em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e você tem possibilidade de ter mais cursos de primeiros socorros, prático principalmente. Então, a prática, mesmo com nervosismo, comparando com o atleta, mesmo na adrenalina daquela situação que pode morrer, quando você treina e você tem uma memória mecânica, motora, aquilo te ajuda extremamente. A adrenalina, ela vem. Eu falo para os socorristas. Falei, a adrenalina vem. Você vai chegar, vai estar num carro, a vítima vai estar encarcerada, às vezes tem alguém morto dentro do carro, às vezes... Aquele fator emocional da cena, ele existe. Mas o profissional, ele está tão treinado, ele está tão focado e fala, eu tenho que salvar essa vida, eu tenho que salvar essa vida, eu tenho que salvar essa vida. Ele treinou tanto, e na hora do estresse que vem, o coração dispara, o coração vem que sai na boca, mas quando você treina, o visual do treinamento te ajuda, e a prática. Por isso que uma situação como essa que você relatou, da mãe que se desesperou porque ela não sabia o que fazer, lamentavelmente, essa é uma morte evitável, né? Eu tenho uma instrutora nossa que ela trabalha no Necrotério de São Paulo e às vezes no IML. E ela me relatou, falou, Carlos, 40% das mortes que vêm para mim são evitáveis. É muita coisa. É muita coisa. 40% de mortes evitáveis é muita coisa. Antes de vir para cá, eu entrei na Cruz Vermelha Britânica, né, para dar uma olhada em algumas pesquisas e alguns dados. E a mesma carência deles lá é a mesma carência aqui, eu acredito que em todo mundo. Todo mundo tem a pretensão que todos tenham curso de primeiros socorros, né? Não somente professores, mas pais. Acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo. Eu dou treinamento também para escoteiros, né? Que legal. Aí eu pego os lobinhos, pego crianças assim, de 10 anos, 11 anos. Aí eu vejo uma criança de 10 anos fazendo uma lateralização de um adulto de 160 quilos. É encantador, porque você fala, meu Deus, essa criança acabou de salvar uma vida que estava em convulsão, né? Aí no tema convulsão, por exemplo, as pessoas ficam desesperadas. Carlos, o que acontece? A língua enrola? É o que todo mundo fala, né? A língua enrola. Fica tremendo, né? cabeça para baixo. O que você faz? Aí aparece um iluminado com um pé de cabra para querer abrir a boca da pessoa. Segura a língua. Segura a língua. Então o que acontece? Vou falar já que eu entrei nesse tema, já volto para desobstrução de vias aéreas. Na convulsão, tem aquela contração, tem vários casos, várias situações que podem levar a uma convulsão. Aí tem pessoa que fala, a pessoa está tendo um ataque epilético. Não, a epilepsia é uma das causas de convulsão. Pode ser ataque epilético, febre alta em crianças abaixo de 6 anos com predisposição a ter convulsão. Pode ser um traumatismo craniano, como eu já peguei várias vezes em acidente automobilístico. Pode ser também uso de drogas, pode ser AVC. Tem vários fatores que podem levar a vítima a ter uma convulsão. Então, ela tem movimentos involuntários, rígidos, e, via de regra, a pessoa para de respirar. Então, não faz o menor sentido você tentar abrir a boca da pessoa ou tentar achar que a língua enrola. Gente, língua não enrola, só para desmistificar. Tá? Língua não enrola. A vítima está com a boca travada, que nós falamos em trisma, né? Aquela boca travada. O que você vai fazer numa convulsão? Olha só, dica hiper simples. Ouro, vale ouro. Só lateralizar a vítima. A vítima está numa cama, lateraliza ela, deixa ela com a boca virada para o lado. Se ela está sentada num sofá, lateraliza. Tem um lado específico, Carlos, ou o que for mais fácil ali? O lado ideal é sempre do lado esquerdo, por causa do desenho da anatomia do estômago. Quando você deita para o lado esquerdo, fica represado comida e alimentos e líquidos. Né, de preferência, mas nem sempre o local que você está dá para você optar pelo lado esquerdo. Mas se lateralizar, você já vai salvar essa vítima. Só lateralizar. Se ela estiver sentada, coloque ela no chão. Eu já peguei casos de convulsões, vários. Já peguei até dentro de aeronave, porque eu fui comissário internacional da TAM durante 15 anos, né? Então nós pegamos várias situações a bordo. Uma vez taxiávamos no aeroporto de Congonhas, né? No Fokker 100, muito antigo, né? E os passageiros se desesperaram e falaram, comissário, a mulher está passando mal. Quando eu cheguei, era uma moça tendo convulsão. O
que eu fiz? Tirei todos os passageiros das poltronas que estavam do lado e lateralizei ela nas poltronas do avião, né? Para quê? Para que a saliva e a secreção, ou sangue, vamos supor que tivesse caído e machucado, não ficasse na boca. Então, são duas coisas que você tem que se preocupar, com a respiração e com o alinhamento da coluna, tá? Se for uma vítima de trauma. Então, o que é mais importante para nós? Comer, beber ou respirar? Respirar. Você pode ficar igual na Turquia, que teve o terremoto, encontraram pessoas há 10 dias sem comer e sem beber. Então, olha o quanto o ser humano resistiu. 10 dias vivos, vivo num acidente, num terremoto. Então, o mais importante para nós, respirar. Então, o que é mais importante na convulsão? Deixar lateralizado, para quando ela voltar e respirar normalmente, ela não engolir aquela secreção ou sangue, se ela bateu a boca, se ela mordeu a língua. Então pode ter muito sangue na boca. Então o que você tem que fazer? Liberar essas vias aéreas. Lateral, independente da idade. Se for um bebê, uma criança, um adulto, quem tiver convulsão. Lateralizar, para liberar as vias aéreas. Né? O que é liberar vias aéreas? Para essa secreção sair. E se tiver muita secreção, a pessoa voltou, continua. Peguei um caso de um atropelamento na cabeceira da Bandeirantes, aqui no aeroporto de Congonhas. Um rapaz foi atropelado por uma moto. Cheguei na cena, um acidente feio, um trauma na região occipital, um traumatismo craniano aberto, e a vítima ali tinha várias convulsões. E o que aconteceu? Eu acabei lateralizando essa vítima que estava atropelada e eu fiquei 25 minutos lateralizado com ele no chão. Porque tinha muita secreção, tinha sangramento, e o mais importante para mim é ele respirar. Então, até chegar ao SAMU, muito trânsito em São Paulo, mantive lateralizado. E aí, voltando à situação do engasgo, o mais importante para nós é respirar. Então, no caso de uma situação dessa, se uma pessoa ela está engasgada, ela está tossindo, o que você tem que fazer? Induzir a tosse. Ela começa a tossir, porque muitas vezes as pessoas ficam constrangidas. Vamos supor que você engasgou aqui no meio do podcast. Aí você fala, não vou tossir porque eu estou gravando. Não, para o mundo. Para tudo e você começa a tossir. Precisa tossir. Quanto mais tossir, melhor para você não deixar esse objeto, né, que nós chamamos de OVAS, né? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Pode ser saliva, pode ser um alimento, pode ser uma prótese dentária, pode ser um dente que teve uma avulsão por algum acidente, foi totalmente arrancado, pode ser um pedaço da língua. Então, vários... criança coloca muito brinquedo na boca, moeda, brinquedo pequeno. Então, tudo isso daí pode obstruir. Aí você pode ter uma obstrução parcial, que você pode tossir, ou total, que é o mais grave, que aí você não consegue tossir. Então, se você tem uma obstrução parcial e a pessoa começa a tossir, eu falo sempre para quem eu dou treinamento de primeiros socorros e para o pessoal do curso de APH, de socorristas. Não tenha vergonha de abordar. Você pode estar num shopping, você não conhece a pessoa está tossindo, você percebe? Chega perto da pessoa, fala, continua tossindo para você não engasgar. Tá? Eu sou enfermeiro, sou socorrista, treinamento de primeiro socorro, você apresenta a pessoa, você pede desculpas, né? Me perdoe, não é querendo me intrometer, mas é melhor tossir, tá? Tosse para você não se engasgar. Muitas vezes a gente tem que fazer essa intervenção, porque se a pessoa ficar constrangida, ela pode, esse objeto, se acomodar e vai para uma obstrução total. E aí você tem que fazer a manobra de compressão abdominal ou tapa nas costas, né? E é interessante quando você fala assim, porque qualquer coisa pode fazer. A forma de engasgo, né? O objeto que fez engasgar, a técnica do primeiro socorro é sempre a mesma. Sempre a mesma. Porque eu vejo muitas pessoas se engasgando com comida, com algum tipo de objeto, criança, né, que coloca objeto na boca, comida, e pessoas que engasgam com o próprio ar, né, que você, daqui a pouco eu tô engasgando e falta fôlego. Eu já presenciei situações de faltar fôlego mesmo e a pessoa
ficar com receio de tossir. E ela tá engasgada com aquilo. A forma de desengasgar é a mesma. Tem a glote também, que ela pode sofrer algum tipo de irritação. Tem mulheres que sofrem de bulimia, que elas provocam vômito, e esse suco gástrico ele pode deixar essa frouxidão nessa válvula. Né? Eu tive uma ex-namorada que ela teve esse problema e ela se engasgava sozinha. Né? Então, sozinha, com nada. Assim, de repente ela parava e se engasgava, né? Por causa da própria válvula que fechava a respiração. Então, essa é uma situação, não é tão comum. O mais comum de engasgamento, geralmente, é alimentos. E parece uma coisa tão boba, né? Às vezes os pais falam, olha, não fala enquanto come, que é falta de educação. Sim, uma que né? Para você não ver aquele alien dentro da boca da pessoa, né? E um fator que as pessoas não imaginam. Um perigo de se engasgar enquanto ela come e conversa é muito alto. Isso acontece. A pessoa está lá comendo e de repente, então, quando ela puxou o ar, aquele objeto foi junto e obstruiu toda a passagem. E se não tiver ninguém que faça compressão abdominal, que daqui a pouquinho eu já vou mostrar como é, que é simples e salvam vidas, que é uma morte evitável, a pessoa vai morrer. Então, são alguns cuidados que tem que ter. Igual nós conversávamos aqui, né, de criança pequena que pode se engasgar com uma uva, que pode se engasgar com uma bala. Então, o que aconselhar? Vai dar uma uva, corta essa uva em 4 pedacinhos. Olha o tamanho da boca e a uva. É quase colocando quase um coco dentro da boca da criança. Aqui é difícil de passar, né? Ela não vai mastigar como deveria. E aí, se ela fica brincando, e se ela conversa, ou então... Aí ela não vai mastigar, por isso que tem que mastigar bem. Então, se você mastigar bem os alimentos, a chance de você se engasgar reduz drasticamente. Parece uma coisa tão boba, a gente nunca para pensar. E foi isso que é o legal de você ter chamado para poder falar sobre isso, né? Porque é um tema tão importante, e aí a pessoa vai falar, mas, poxa, Carlos, mas mastigar, sim. Aí a pessoa não mastiga, aquela correria do dia a dia, engole, pega o arroz, pega o feijão, corta aqueles pedaços grandes de bife, vai colocando na boca, vai olhando no celular, não se concentra nem para mastigar, e nessa pode acontecer um problema. Aí, se não tem alguém que saiba fazer, ou a própria pessoa venha se desengasgar... E tem como, você tem como mesmo... desengasgar, tem como desengasgar. Então, vou tentar mostrar aqui no vídeo da melhor forma possível. Então, quem estiver agora observando a gente, eu peço para fazer o seguinte. Coloque a sua mão na região da barriga, perto do umbigo. Você vai sentir toda essa parte mole, né, da região abdominal. Então, você, com a mão fechada e a outra em cima, o que você vai fazer? Se caso tiver uma obstrução total, você vai entrar na região do seu umbigo com a mão e direcionar para cima. O problema não está em cima? Então, você vai direcionar sua mão para o problema. Nós temos uma película que separa a região abdominal da região torácica, chamado diafragma. Quem é músico utiliza muito o diafragma para respirar e para cantar. A tua mão fica embaixo, uma mão sobre a outra, e você vai direcionar para cima. Ó, vou fazer, vai até sair o meu ar aqui no microfone, ó. É isso que você vai fazer. Para cima, ó. Vai desengasgar. Se você não engolir um porco espinho frito, vai desengasgar. Vai desengasgar. Cara, você já desengasgou adulto, já desengasgou criança, já desengasguei. Na segunda, na terceira compressão, você consegue desengasgar. As últimas literaturas, elas falam também para dar um tapa nas costas, né? É real, então. Eu lembro muita voltou, não tinha. Vó falando, dá um tapa nas costas. Particularmente, nunca é minha primeira opção, e eu sempre falo para os alunos optarem sempre pela compressão abdominal. Né? Antigamente falávamos manobra de Heimlich, né? E nas literaturas atuais não se utiliza mais essa nomenclatura, graças a Deus, que era um tal de remeleixo, era cada nome um pior do que o outro, que ninguém sabia pronunciar, né? Então, por esse aspecto, já nos livrou. Então, é uma manobra de compressão abdominal ou de desengasgamento, né? Eu evito palavras em inglês também, que causam ruídos.
E na área da saúde, para você salvar uma vida, eu zero. Eu não quero nenhum termo em inglês, nenhuma palavra em inglês, sempre em português. Porque se eu preciso de uma ajuda de alguém, eu falo, você faz uma manobra de jaw thrust. Eu falei, meu Deus, o que é isso, diabo né? é isso? Pronto. Até você explicar, a pessoa já morreu. Aí chega para Deus, morreu por quê? Ignorância, porque eu não sabia o que era. Então, a gente ri de desespero. Mas a gente brinca, nós brincamos, mas é verdade isso, né? Então, essas terminologias, elas podem atrapalhar. Então, o que você vai utilizar? Essa manobra de desengasgamento. É melhor falar assim. Uma mão na região do umbigo, embaixo e para cima. Carlos, eu coloquei a mão muito para cima. Eu encostei aqui nos arcos costais. Abaixa mais para baixo. Coloca a mão mais para baixo. Aí você vai sentir essa parte mole e para cima. Um erro que muita gente comete, às vezes a pessoa é muito mais alta e você vai desengasgar. E você acaba o quê? Esmagando as vísceras. Você aperta as vísceras, fica reto. Não, a manobra é para cima, em direção aos pulmões. Estou fazendo como se fosse um abraço. Então, essa é a manobra, vai desengasgar. Vai desengasgar. Numa criança pequena, se ajoelha atrás da criança, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, é menor, se ajoelha atrás da criança e vem também. O tapa nas costas. O tapa nas costas eu acho mais efetivo, particularmente em bebês. É extremamente efetivo. Eu já desengasguei bebê. Muitas vezes, só de você deitar o bebê na hora de desengasgar, colocar ele de cabeça para baixo e dar um tapa nas costas, só de colocar para baixo, na maioria das vezes já desengasga. Porque não é nada sólido, geralmente é o leite da mãe, né? Ele teve um refluxo, enfim, aí é mais um líquido, mas é quase uma questão de afogamento do que de obstrução por um objeto mesmo. Então, no bebezinho, o tapa nas costas, como se você estivesse colocando a mão assim, eu esqueci de pagar a conta, é mais ou menos esse peso. Tava de amigo. Isso, oi, como é que você vai? Isso, é assim que você faz. Então você coloca esse bebê com a cabeça para baixo, você usa a força da gravidade para o bebezinho ficar mais de ponta cabeça possível, só isso, mesmo que se você errar a força da gravidade vai ajudar. Tá? Então no bebezinho, você coloca o bebezinho no teu braço, segura pelo pescocinho, coloca ele para baixo, e dá aquele tapa entre os ombros e vai batendo entre os ombros. Né? O ideal bebezinho é você virar e pressionar ele no tórax também. Mas se você não tem o treinamento, pelo menos colocando ele para baixo e dando esse tapa nos ombrinhos, nas costas do bebê, vai desengasgar. Tá? Legal. Vai desengasgar. Que importante saber disso, né? Muito. Que quantas mortes podem ser evitadas, quantas pessoas podem ser salvas só com uma informação. Sim, exatamente. Então, aí tem gente que fala, é muito engraçado, quase toda aula pergunta, Carlos, olha, quando a pessoa está engasgada, eu faço certinho, falo para levantar os braços, ajuda? Eu falei, ajuda, que aí o Senhor recolhe aquela pessoa que já era para estar do outro lado no além, né? Então, não tem... Então, levantar os braços, nem pensar. Serve para nada. Só se eu vou pedir ajuda ou socorro. É engraçado que quando... levanta o braço, levanta o braço. O objeto fica aqui, os braços abertos e Deus olhando aquela cena ridícula. Minha mãe vai precisar assistir esse podcast. Ela falava para levantar os braços? Sempre, até hoje, para as crianças. Começa a tossir e nós ela não fala. sabemos de onde vem, né? Eu brinco muito que sempre tem uma véia do copo d'água que tem aquele copo de água milagroso que nenhuma outra igreja tem, né? Que vai fazer um milagre espetacular. Então, assim, água... no primeiro socorro, para primeiros socorros, você praticamente não vai usar, esquece a água. Né? Se você vai lidar com uma vítima que teve um problema com um choque elétrico, está desacordada, a pessoa dá uma água que é bom. A pessoa está com a barriga cheia d'água, depois ela tem um problema, pode se engasgar. Né? E se ela precisa ir para um centro cirúrgico? Não precisa de 12 horas ou 24 horas de jejum, não é o que nós fazemos? Sim. Então, isso é uma vítima que teve um trauma, que ela foi atropelada. Então, água nunca. De jeito nenhum. Você vai dar água para uma vítima que foi atropelada, uma vítima que está dentro de um carro, o carro capotou, você vai chegar com uma água. E se ela tem vários traumas, hemorragia interna, ela vai precisar de ir para o centro cirúrgico. Se ela tem uma ruptura de um órgão sólido,
Então, ela vai precisar ir para um centro cirúrgico de trauma e ela precisa estar em jejum, ela não pode estar com água no estômago, né? Claro, com o curso de primeiros socorros ele é mais detalhado, você vai procurar investigar outras coisas, né? Mas água, por exemplo, esquece, né? Você não vai colocar, no máximo você vai colocar uma água na queimadura do teu dedo na panela e colocar ali na torneira. É o máximo que você vai fazer, mas beber essa água não. Né? Então, esquece de uma forma bem generalizada a água em primeiros socorros. Porque é uma coisa que... É instintivo, é né? instinto. É um instinto. E Carlos, eu vejo particularmente primeiros socorros em tudo, né? Eu quero até que você vai contando um pouquinho quem é você ao longo, né? Você trabalhou em vários lugares e tal. Você tem assim, experiência muito vasta em vários pontos de primeiros socorros. Para que tanto a gente usa primeiros socorros? Em que situações específicas usar primeiros socorros é fundamental, assim? Se você pensar no aspecto preventivo, ele é espetacular. Perfeito. Vamos supor que você tenha um filho pequeno, menos de 6 anos. Né? Então, engasgamento e afogamento é o que mais matam crianças abaixo de 6 anos. São mortes absolutamente evitáveis e precisa de supervisão dos pais. Tem água na jogada? Pai, esquece celular, você vai ficar igual um anjo da guarda olhando para os seus filhos. No curso que nós temos de primeiros socorros online, no presencial, eu mostro vídeos. Legal. Questão de 1 minuto, 2 minutos que você olhou o celular, o filho se afogou. É muito rápido. Bebezinho, eu tenho vídeo de bebezinho de fraldinha indo para a piscina e entrando de costas, a inteligência do bebê. De fraldinha entrando de costas e se afogando. Se o pai não tivesse visto, o bebê tinha morrido. Então, assim, os primeiros socorros, eles são importantes também como uma forma preventiva. Perfeito. Afogamento, sempre tem que ter criança, sempre tem que ter um pai perto. Qual que é o melhor equipamento de segurança para criança? Coletinho salva-vidas. Boia do Pikachu é tudo enviado pelo inimigo. Resolve nada. O que tem de criança que está lá na boia, de repente emborca a criança com os 2 pezinhos para cima e se afogando na boia. Boinha de braço. Aí vai, ai pai, afunda, a boinha fica lá flutuando na piscina ou no mar e Netuno levando a criança embora. Então... Aquelas boias peitorais, que é braço e peito, não também não é... Esse negocinho frágil de você encher ali, aquilo é para brincar no seco. Nem na água serve. Né? Então, equipamento de proteção de flutuação, de acordo até com a Sobrasa, né? Que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que nós brasileiros somos referência no mundo inteiro a respeito de técnicas de salvamento aquático, de prevenção, né? Eles recomendam o quê? Colete salva-vidas para crianças. E é isso. E supervisão. Mesmo sabendo nadar, a criança tem que ter supervisão. Outro dia vi um vídeo de um rapaz tentando vencer o retorno da maré. É um absurdo. É uma força descomunal. Um atleta profissional pode se afogar. Né? Já tivemos caso de um atleta profissional campeão olímpico que se afogou no mar, porque não é o ambiente do cara. Né? Tem técnicas, esses caras que fazem salvamento são muito treinados, eles têm um preparo muito grande. Então a melhor forma de evitar um afogamento é você não se enfiar nessas águas. Não mergulhar de cabeça em água rasa. Nossa, como tem gente que tem afundamento de crânio, tetraplegia, desmaia na água porque bateu no fundo, bateu na pedra, gente que fica tetraplégica em piscina. Tanto que lá nos Estados Unidos eu acho muito bacana, eu fui comissário internacional durante 15 anos, eu viajava muito para os Estados Unidos. E as piscinas, elas têm sinalizações nas bordas. Não mergulhe de cabeça aqui. Profundidade, 1,80 m. Sim, porque tem várias sinalizações. Né? Então, não avisa quem está chegando. Não mergulhe de cabeça em água nenhuma. Só se você faz uma tua natação, a piscina que você vai é própria para aquilo, você tem professor. Você já conhece o ambiente, sim, espaço, e você sabe que dá. Aí às vezes você quer se aventurar, mesmo sabendo mergulhar de cabeça numa piscina, aí você fala, eu vou lá naquele rio. Tem rio que você pensa que é fundo, tem 1,5 palmo de profundidade, é um barro danado embaixo.
Você não vê. Eu ia muito para Manaus, Rio Negro. Nossa, você coloca a tua mão, um palmo e meio no Rio Negro, você não vê a tua mão. É muito escura a água, né? Então, isso é prevenção. Isso que a gente está falando agora de primeiros socorros é prevenção. Olha quanta coisa não se deve fazer. E também é primeiros socorros. É o primeiro socorro, né? Então, se você não faz um primeiro socorro básico, quando chega no hospital não tem mais o que fazer. Se você é uma criança, está engasgada e você não sabe o que fazer, você vai para o hospital, ela vai chegar morta. Porque o teu cérebro, ele só aguenta ficar sem oxigênio no máximo 4 minutos. 4 minutos é nada. Então, os 3 órgãos que são mais suscetíveis à ausência de oxigênio e para ter morte tecidual, cérebro, coração e pulmões, né? É o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Engraçado, é verdade. Né? Cérebro, coração e pulmões. Então, são os 3 órgãos mais suscetíveis, né, a ter uma lesão tecidual em decorrência da ausência de oxigênio. Então, uma vítima que está engasgada, ela tem que ser imediatamente desengasgada, né? E se não conseguiu desengasgar, vai para o chão e iniciar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Perfeito. E aí é legal ter um treinamento, né? Você vai fazer o treinamento com a gente, né? Você e o seu marido, né? Estarei lá, o Beto também. O Beto já falou que quando eu for fazer, ele estará lá. Isso. Estaremos lá. Tem que fazer. Estaremos aí volta lá. naquela tua pergunta inicial. Carlos, dá segurança? Demais. Tá. Você se sente preparado e seguro. Eu uso isso direto. Quando eu dou aula para os professores, né, principalmente quando tem a Lei Lucas, que é obrigatório, né, e aí os professores me abordam. Eu falo, Carlos, eu me sinto mais seguro e mais preparado, porque eu pratico. Eu adoro prática, porque eu herdei isso da minha época de atleta. Né? Então, a prática, para nós, da área da saúde, é extremamente importante. E para o leigo, que vai fazer um curso de primeiros socorros, eu dei muito treinamento na Cruz Vermelha de São Paulo também, né? Durante 6 anos. Né? Eu dava treinamento para os que iam dar instrução. Né? Eu instruía quem ia instruir. Né? E eu, na época, eu coloquei a técnica, a dinâmica de muita prática. E eles adoraram, né? Porque nós fazemos muita prática, né? Tanto que na aula que nós temos... E é mão na massa mesmo. Vou ali, é mão na massa, tenho que fazer... Sim, quando acaba, fala, Carlos, eu posso tomar água? Pode, tem uma farmácia do lado, pode comprar cataflã, pode tomar um cataflã. Sai todo mundo estrupiado. Mas por quê? Essa repetição faz com que no momento do estresse estejam o mais preparados possíveis, né? Sim. E na ressuscitação cardiopulmonar nós ficamos 3 dias, né? Das 8 da manhã até as 5 da tarde. No mundo eu não conheço um troço desse. Aqui a gente vai até uma indicação para o Guinness Book, né? Para os nossos alunos, né? Ficarem 3 dias fazendo vários cenários de ressuscitação cardiopulmonar. Então eles ficam em média 1 hora, 1h15 sem parar, sozinhos, sem parar de fazer ressuscitação cardiopulmonar. Porque quando tem uma parada cardiorrespiratória em ambiente doméstico, é você, muitas vezes você e Deus. É você e você. Então você... Deus está ali só para te ajudar a empurrar a mão. Eu já cheguei a ficar 45 minutos sozinho fazendo uma ressuscitação cardiopulmonar. E não dá tempo nem de você ir buscar o celular para pedir socorro. Até dá, se você está treinado na adrenalina. Mesmo você treinado, você pode esquecer. Mas assim, você está tão concentrado em salvar aquela vida... que você procura fazer a técnica e o ritmo, profundidade, expansibilidade de uma forma correta. Parece simples, mas não é. Ressuscitação cardiopulmonar tem que ter bastante treinamento. Bastante. Por isso que quando as grandes empresas me contratam, eu levo muito material e eu treino todo mundo. Não é uma aula demonstrativa, eu coloco um boneco para 70 pessoas ficarem olhando. Todo mundo vai pôr a mão na mão. Não, vai todo mundo fazer. Então, por isso que é importante, né? Eu dou aula de primeiros socorros online, sim, é importante. É igual esse papo aqui, né? De desmistificar muito. Que já dá uma luz e te ajuda a tomar uma decisão naquele momento que você está ali precisando. Alguém está se afogando, você já tem clareza do que você fazer. Mas, ir num curso teu ajuda mais, né? Tem que ter. Quando você tiver, depois você vai relatar, né? Você vai suar bastante, leva até toalha, né? Porque vai treinar bastante. Outra coisa importante para a gente desmistificar aqui, acidente com animais peçonhentos, principalmente com serpentes, né? O pessoal fala cobra, né? Mas no Brasil tem serpentes, né? Porque serpente rasteja e cobra ela fica em pé. Então, vamos falar de cobra, que é para um entendimento mais comum para o brasileiro. Então, o que acontece? Quando ocorrer um acidente com
com picada de cobra, principalmente no Brasil, né? De acordo com o Butantan, a maior incidência com acidentes é com a jararaca, né? Então, de acordo com o Butantan, o que eles mais pegam de incidentes que eles têm que utilizar o soro, né? É geralmente com jararaca. Independente da cobra, vamos falar assim, né? Da serpente. Qual o procedimento? Eu vou falar o que não deve fazer. Perfeito. Furar o local onde tem a picada da cobra. Aí a pessoa vai furar com o quê? Aí vai furar com algo contaminado, com uma agulha, sei lá o quê, para tentar tirar o veneno. Não faz o menor sentido. Você vai colocar um sangramento no local, vai aumentar a infecção, aí a cobra vai falar, eita, esse é meu companheiro, além da picada vem lá e vem piorar o que já estava ruim. Né? Fez parceria com a cobra. Parceria, é a cobra e o inimigo, né? Quem é do cristianismo sabe o que é. Então, já usado pelo inimigo. Outra coisa, eu vou chupar a picada da cobra. Tem muito disso também, Tem né? isso. Aí você dá um azar miserável, picou a bunda do teu vizinho, você vai chupar a bunda do vizinho que tá com a picada de cobra. Olha a cena ridícula que você vai passar, né? Então, independente do local, você jamais vai fazer uma coisa dessa. Se o veneno faz mal na pessoa, você vai colocar o veneno na tua boca e você vai cuspir. Não tem medicamento que nós utilizamos sublingual, que ele é muito mais rápido? Imagina um veneno na tua mucosa. É uma coisa louca, né? Outra coisa, garrote. Tomar uma picada no braço, eu vou fazer um garrote para o sangue, para o veneno, não é para o resto do corpo. Não faça isso, porque a concentração de veneno é tão grande que pode necrosar aquele braço que você fechou. Então o que você vai deixar? Mantenha a vítima calma, mantenha essa vítima calma. O máximo que você vai fazer é limpar com água e sabão. E se tiver dor no local, você pode colocar uma compressa fria ali para não ter uma hemorragia, né? Na maioria dos acidentes que tem com animais peçonhentos, até o próprio Butantan pede para colocar uma compressa morna para diminuir a dor. Então, o máximo que você vai fazer, limpar com água e sabão, e se tiver dor, uma compressa fria ou uma compressa morna. E corre para o hospital. Voa para o hospital. Se for criança pequena, se for bebê, se você que nunca passou de 100 na tua vida, é o dia de você andar 160, 170, 180, porque você vai ter que chegar logo. Claro, tomar cuidado, né? Eu falo brincando, respeitando as leis de trânsito, mas faça isso. Não espere socorro numa situação dessa. Se é uma criança, se é uma pessoa menor, evite que ela caminhe, coloque ela nos braços, coloque ela no colo. Por quê? Você vai fazer essa pessoa caminhar, você vai fazer com que esse coração aumente o bombeamento de sangue e acelere o efeito do veneno. Então, eu falo até para os meus alunos que são guias turísticos, né? Eles têm equipamentos, eles podem fazer uma maca improvisada com roupa, com galhos. Então, o que é solicitado? Não caminha mais. Imagina essa pessoa numa trilha, sobe trilha, desce trilha, sobe, calor. E o efeito do veneno voando no corpo. Então, tomou essa picada, recebeu essa picada desse animal peçonhento, não caminha mais, vai para o colo, vai para uma cadeira de rodas, vai para uma maca, vai para uma prancha rígida, vai para uma prancha scoop, utiliza dessa maneira, tá? De novo, picada de animal peçonhento. O que você vai fazer? Você não vai furar, você não vai chupar o veneno, você não vai fazer um torniquete, você não vai fazer corte ao redor. Não vai dar água para a pessoa. Não vai dar água para a pessoa, favor, né? Porque se ela tem uma complicação, vamos supor que tem uma reação alérgica até daquele veneno, vamos supor que ela tem um edema de glote, enfim, pode complicar. Então, se as pessoas no terremoto ficaram 10 dias sem água, porque 1 hora, 2 horinhas sem água não vai matar não ninguém. vai matar. Pelo contrário, é melhor você ficar de uma forma preventiva, você não utilizar essa água do que utilizar. Então, acidente com animais peçonhentos, não coloque nada, não coloca remédio caseiro, não coloque pasta de dente, não coloque nada, nada. O socorro liga para 192 ou 193. Para quê, Carlos? Para saber aonde você vai levar. Não é para o socorro chegar até você. É para saber onde você vai levar. Eu estou no interior de São Paulo, sei lá, estou em Sorocaba. Eu não faço a menor ideia onde tem um hospital em Sorocaba com soro antiofídico.
eu tenho que ligar no SAMU 92 ou na polícia 90, olha, estou com um caso grave, picada de cobra, e aonde eu levo? Você tem que saber. Você leva no Hospital Regional de Sorocaba. Você leva no Hospital de Sorocaba. Você leva na Santa Casa. 192 ou 193? Vamos lá. Muita gente não sabe qual é o número do SAMU. Eu vou fazer uma brincadeira. SAMU 192. Bombeiros 193. SAMU 192. Bombeiros 193. Então essa brincadeira, esse estímulo visual e verbal ajuda você a lembrar numa situação de risco, tá? Outra coisa, aí eu vou pegar cobra. Gente, você não pega nem galinha, você vai pegar cobra. Você vai tomar um bote. Geral, tem serpentes, tem cobras que chegam a dar um bote de praticamente 1/3 do seu tamanho. Então, se você tentar chegar perto, ela se sentir ameaçada, ela vai voar no teu pescoço. E vai morder você também. Pronto, agora é 2. Desgraça pouco é bobagem. Agora você tem 2. Se você puder identificar essa cobra, tira uma foto, filma, mas não vai capturar essa cobra. Se quem é do ramo já passa apertado, imagina você, né? Verdade. Que não consegue pegar, só identifica. Conseguiu identificar? Ótimo, tira uma foto, filma, tira várias fotos, filma e leva para a equipe, que aí eles vão saber qual soro antiofídico que vai ter. Aqui em São Paulo, no Butantan, já tem uma quantidade maior. No site do Butantan, tem uma parte que eles mostram os locais do estado de São Paulo, por exemplo, de onde tem o soro antiofídico. De uma forma preventiva, se você é um profissional da área e quer saber, entra no site do Butantan que terá. Mas se você for pego de surpresa numa emergência e você se deparou com uma pessoa que você vai ter que salvar, fazer o socorro, liga para o SAMU 92, Bombeiro 93 e pergunta aonde você vai levar. Não vai furar, não vai fazer garrote, só vai limpar com água e sabão e você vai voar para o hospital. Outra dica importante. Se você estiver numa rua, vamos supor aqui em São Paulo, né, nós temos quase a população de Portugal numa cidade. Tem 16 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. A grande São Paulo dizem que chega a 24 milhões de pessoas, meu pai. É muita gente. Então, se você pegar um trânsito que é comum e você se deparar com alguma viatura, pare essa viatura, peça socorro para eles levarem você da forma mais rápida. Uma vez eu estava ali perto do zoológico, um vizinho com crise de hipoglicemia, tinha que correr para o hospital, aí uma viatura da rota estava perto de mim, eu cheguei para os caras, o moceiro vindo e falou, tá passando mal, preciso levar no hospital agora. Nossa, ele só deu 2 batidas assim na porta e falou, vem. 6 minutos eu cheguei no hospital. Passei por tudo que era via na contramão, passei por tudo, mas foi um espetáculo. Porque eles estão preparados para isso. Sim, os caras abrem caminho para você. Então a dica que eu dou, encontrou policial civil, encontrou a GCM, até uma ambulância. Chegou lá e falou, por favor, me ajuda, o trânsito está parado, não tem como você ligar a sirene e ir me guiando para ir para o hospital. Essa é uma dica muito importante, eu já passei por isso e deu certo. Tá? Essa é uma dica legal de primeiros socorros também. Super importante, super. Você estava falando dos animais peçonhentos, falou da cobra especificamente, mas pode acontecer um escorpião. Eu vi que tem diferenças entre o próprio escorpião tem várias espécies dentro. Nossa, Cobra tem várias espécies, tudo. Toda forma é a mesma? Tem que ir lá tomar o veneno? A forma de depois que é picado? Como é que faz essa? Escorpião, por exemplo, escorpião amarelo tem um surto muito grande, principalmente no verão. Então tem algumas prevenções com o escorpião, né? Você evitar deixar grama alta, entulhos, lixo que possam atrair ratos, por exemplo, que aí também, além do escorpião, pode vir cobra, né? Então tem várias prevenções. Você mora num lugar que tem muito jardim, tem mata, um lugar que tem incidência, vai colocar o teu pé no sapato, no tênis, na bota, chacoalha, antes de colocar, bate, né? Para você prevenir. Não deixar as suas roupas expostas para que venha algum tipo de animal peçonhento ou pequeno, né? Outra dica importante, cama. Às vezes as pessoas às vezes têm um hábito, às vezes o lençol encosta no chão, o cobertor encosta no chão.
É uma maneira de subir um animal peçonhento, principalmente... Ficar ali no colchão. Sobe, né? Vai subir. Pode subir um animal peçonhento, e não só escorpião. Pode ser lagarta, pode ser uma cobra, uma serpente. Então, essas prevenções são importantes. E, de forma geral, com os animais peçonhentos, com as picadas, via de regra é a mesma coisa. Limpar com água e sabão, não fazer nada invasivo e ir até o socorro. Escorpião em criança pequena, criança de colo, vamos lá, eu tenho 100 quilos, 7% do meu corpo de sangue, eu tenho 7 litros, aproximadamente. Uma criança que tem 10 quilos tem 700 ml de sangue, tem pouca quantidade de sangue. Então, a média de 7% que você tem de fluxo sanguíneo. Então, a reação para o meu corpo de 100 quilos e que tem uma quantidade de litros maior de sangue é diferente de uma criança pequena e de um bebê. É extremamente mais concentrado o veneno, a peçonha, numa criança e num bebê. Ou seja, é muito mais grave uma picada de animal peçonhento numa criança pequena e num bebê. De novo, aconteceu, viu a picada, tá dodói, tá chorando, tá marcado, desconfia do pior. Às vezes a criança está chorando, faça uma avaliação física. Essa é uma coisa que nem médico nem enfermeiro muitas vezes faz. E a avaliação física é extremamente importante. Eu que treino o pessoal para entrar no SAMU e no resgate, a avaliação física eu faço durante 10 meses em todas as minhas aulas. Todas as minhas aulas têm exame físico. Avaliação primária, secundária. E uma das coisas que mais salvam vidas é a avaliação física. Às vezes você tá uma mancha de sangue, deixa eu ver, deixa eu expor. Você pega e corta a blusa, quando você vê é uma fratura exposta. Quando você vê é uma veia, você tem que estancar essa hemorragia, né? Então, como é que você vai fazer? Você precisa tocar. Então, no bebê, tá chorando a criança, tá chorando. Onde tá doendo? Aqui, deixa eu ver. Levanta a camisinha, levanta a blusa, levanta, abaixa. Observa. Pô, você chegou, tem uma picada, tá tocando, tá com aquela coloração, tá quente, tá chorando muito, desconfie que pode ser um animal peçonhento ou então um escorpião. A mordida fica vermelho, fica quente? Como é que... Porque ela pode infeccionar, né? Isso é uma coisa rápida, e com o tempo ela pode ficar mais quente o local, né? Mas vai demorar um pouco para você ter esse efeito. Mas só a questão da dor e observar uma picada e ter muito choro, desconfia. Se você presenciar, pode voar 192 ou 193 e pergunta aonde você vai levar. Não vai dar tempo de esperar socorro. É igual situação de acidente vascular cerebral, que é o comumente fala de derrame, né? Porque o acidente vascular cerebral ele pode ser um AVC hemorrágico, que a gente pode falar um derrame de sangue no cérebro, né, de uma forma mais vulgar, ou pode ser a isquemia, pode ser uma interrupção de fluxo, né, numa veia do cérebro, num vaso cerebral, e pode causar essa morte desse tecido porque faltou o quê? Oxigênio. Né? Eu gosto sempre de associar o sangue ao oxigênio líquido. Perdeu o sangue, associa oxigênio. Você vai perder oxigênio líquido. É uma forma mais simplista de você entender a importância da hemorragia. No caso do AVC, vamos lá, para a gente pegar um tema bem bacana. O que acontece? Os sinais de AVC, os sinais clássicos. A queda da rima labial, que é o canto da boca. A pessoa está conversando com você e de repente vai assim, ó. Então, Luana, você... Na hora você já pode desconfiar de AVC. Um lado do corpo ele perde essa força, essa motricidade, ela perde a força. Né? Você desconfiou que a pessoa teve um AVC, pede para ela levantar os 2 braços. Levanta os 2 braços, por favor. Aí se você levantar, um cai e o outro fica rígido. Você está na sua frente com caso de AVC. Carlos, qual que é o socorro? A mesma gravidade da picada de animal peçonhento. Você vai ligar para SAMU 192, para bombeiro 193 e perguntar qual hospital você vai levar. Em São Paulo, agora estou aqui na região da Paulista, tem Albert Einstein aqui do lado, tem o Santa Catarina, mas na hora do vamos ver por onde eu vou. A próxima rua é contramão. Aí aqui eu virei à direita, é contramão da contramão da contramão, agora é só para a esquerda. Pronto, me perdi.
Já não sei onde eu O vou. hospital, que era um quarteirão daqui, eu já estou a 100 quarteirões de distância. Então, o que acontece? Pergunta, fala no SAMU 92 ou Bombeiros 193. Aí eu lembrei, Carlos, de 190, que é a polícia, tá? Tudo bem, pergunta para eles, que eles podem transferir, às vezes, para o COBOM, é integrado, né? Aqui em São Paulo é integrado, né? A comunicação de bombeiro e polícia militar. E aí eles vão te falar, olha, onde você está? Ó, eu estou aqui na Avenida Paulista, número 2000 e tal. Qual o hospital mais próximo que eu posso levar, que a minha mulher, meu parente, uma pessoa que está com AVC? Hospital tal. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que os 3 órgãos mais suscetíveis, mais sensíveis à ausência de oxigênio, lembra que do que tem no sangue? Oxigênio. Tá? Claro que na veia vem dióxido de carbono, mas eu preciso de oxigênio para alimentar os tecidos. Então, se teve uma interrupção, eu não tenho oxigênio para manter viva essa região tecidual. E o cérebro vai suportar apenas 4 minutos sem ter lesão. Se passar de 4 minutos, ele pode ter lesões irreversíveis. Então, o meu tempo de socorro é imediato. É o mais grave de todos. Acho que é mais até do que o animal peçonhento. Você ainda consegue aumentar um pouquinho. O AVC, não. Vai ter morte tecidual. E se for hemorrágico? Tem uma veia que era para alimentar esse local. Ela estourou aqui. Ué, cadê o sangue que vinha para essa região? Vai morrer o tecido. Então, se for uma isquemia, uma interrupção de sangue, ou se for hemorrágico, né, que extravasou esse sangue e não alimentou de sangue o tecido, você vai ter morte tecidual e você vai ter sequelas. Não adianta pedir socorro. Se for na cidade de São Paulo, se você der sorte, vai demorar 30 minutos, 40 minutos para chegar. Se der sorte. E aí? Com AVC, já era. Já era, vai ter sequelas. Quando chega no hospital, quais são os primeiros cuidados que é feito lá quando a pessoa tem um AVC? Aí a equipe multidisciplinar, ela vem com fármacos, ela vem tudo com que precisa as ser. investigações, eles vêm com toda a parte, tanto a parte dos enfermeiros quanto dos médicos, já são treinados para poder identificar e atacar a situação. Perfeito. Então, esses sinais são clássicos de AVC. O cara está conversando com você, a boca fica torta, fica aqui, e realmente não tem força. Eu lembro que eu fiz estágio aqui no Hospital Ipiranga, né, pela faculdade de enfermagem, e peguei muitos casos de jovens com AVC. Dava dó. A pessoa com o lado esquerdo todinho sem movimentar, e a pessoa, eu vi vários fazendo isso, pegava a mão direita e tentava mexer o braço, e o braço caía, tentando estimular, dava dó aquilo. E a pessoa lá internada no pronto-socorro com AVC. Se for um AVC isquêmico, vai ter que vir com equipamento, com fármacos, com medicamentos específicos. Se for hemorrágico, tem as suas gravidades, pode passar até por uma questão cirúrgica. Por isso que é importante saber aonde você vai levar. Aí você vai levar no hospital, ali tem um hospital, ali é uma unidade básica de saúde. Tem um soro, um esparadrapo que não vai e resolver um band-aid. Já era. Você perdeu 10, 15 minutos de transporte para o lugar errado. Então, por isso que acalma, mesmo com adrenalina, respira. Liga para o 92, para onde eu vou levar. Nos teus treinamentos, você ensina técnicas também para esse relaxar na hora do estado nervoso? Como é que funciona? Na verdade, é de tanto repetir o procedimento, perfeito. A pessoa se tranquiliza. A pessoa, ela consegue lembrar. Muitas vezes eles falam que veio até a minha imagem na frente deles quando acontece a situação de verdade, né, que vem a imagem do instrutor. Isso então, perfeito. Olha quanta coisa bacana que nós falamos hoje aqui, né, Luana? Perfeito. Quanta coisa que, imagina um AVC, olha uma situação que a pessoa se desespera. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não, liga para onde você vai levar. Pega Uber, liga para vizinho, pega carro e voa para o hospital, porque vai ter uma sequela. Infarto também? Mesmo tem os sinais clássicos de infarto, né? Se tem dor no peito, braço esquerdo formigando, a região aqui da mandíbula formigando, né? Angústia, já são sinais aí de infarto, né? Muitas vezes a pessoa não tem todos os sinais, às vezes só tem uma ânsia de vômito. Observa, fica perto,
né? Viu que tem sinais, vai para o hospital. O máximo que você vai fazer, vai acontecer na tua vida é você ficar um tempo lá esperando. E não ser nada e voltar para casa. Mas se for, você já está no local. Qualquer problema que der, você já está no ambiente que vão pegar você. Porque assim, para você passar por uma ressuscitação cardiopulmonar em casa, tem que ser treinado. Por isso que primeiros socorros é importante. Por isso que primeiros socorros é importante. Reforço, você que está assistindo esse papo sensacional de utilidade pública, cobre o diretor da escola dos seus filhos para que todos tenham treinamento de primeiros socorros. É lei, é obrigatório. A escola que não tiver, os seus funcionários, os seus professores não tiverem treinamento, eles podem perder o alvará de funcionamento ou receber multa. Gente, primeiros socorros é para todo mundo. Perfeito. Eu vou dar agora eu dei um treinamento agora para uma escola, né, para Maria Montessori, e eles vão me levar para dar treinamento para os alunos. É sensacional. Sensacional. Então nós vamos dar aula de primeiros socorros para todos os alunos da escola. Olha que demais. Isso é sensacional. Então, primeiros socorros é para a gente começar a ver com outros olhos, para a gente começar a cobrar todo mundo para que todo mundo tenha. Imagina, a minha instrutora falando lá no necrotério, falando, Carlos, 40% das mortes aqui são evitáveis. É muita coisa. Se 1.000 pessoas morreram no Brasil no último mês, 400 eram para estar vivos. Meu Deus, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Engasgo, AVC, queimadura, só para finalizar, queimadura. As pessoas têm umas loucuras, né? Trata a queimadura colocando borra de café, pasta de dente. Eu não sei quem foi infeliz que teve essa ideia. Não é possível uma coisa dessa. Eu já fiz isso. Porque me ensinaram. Não, e não resolveu nada. Aí você fala, quem ensinou a tua avó? Mas a tua avó era PhD em resgate, urgência, emergência. Então, aquele telefone sem fio maluco que a gente faz coisa sem pensar. Sabe da onde que veio essa informação? Eu não sei. Um falou, você acreditou, foi e não resolve. E você começa a acreditar que resolve porque falaram. Aí você dá mais credibilidade para tua avó, que nunca passou nem perto de uma farmácia, do que para um profissional que está dando aula num podcast. Né? Então, assim, queimadura. Você não vai colocar nada, nenhum remédio caseiro você vai colocar na queimadura. Bolha, não estoura. Vou falar das duas principais funções da pele. Duas principais funções da pele. Proteger o corpo e regular a temperatura. Imagina que o vidro do teu carro seja a pele do corpo. Fora está um calor miserável, 45 graus, e dentro ar-condicionado, delicinha, 22 graus, 20 graus. Se quebrar o vidro, que é a pele do carro, o que vai acontecer? Aquele calor infernal invade o corpo interior do carro e desregula tudo. A mesma coisa é a pele. Então a pele ela serve para regular a nossa temperatura. Deus fez um corpo maravilhoso. Ele tem a temperatura certa para ele trabalhar. Então se você tem uma grande queimadura, muitas queimaduras, você sai estourando bolhas, você vai aumentar a possibilidade de contaminação e dessa pessoa perder a temperatura. Talvez levar até uma hipotermia, diminuir a temperatura. Claro que isso é uma grande proporção. Então, o que você não deve fazer, o mais importante, você não vai colocar a borra de café que vai contaminar. Você não vai colocar manteiga, porque não é café da manhã. Você não vai colocar pasta de dente. Você já escovou os dentes sem querer, você falou, coçou o olho na hora de escovar. Gente, parece que você coloca pimenta no olho se você coloca pasta de dente no olho. Então imagina a pasta de dente na tua pele, aberta, sem a proteção da pele. Você vai aumentar a dor da pessoa, vai aumentar o sofrimento, você vai colocar um risco de contaminação terrível. Dor é uma coisa que dá um estresse sistêmico enorme. E chegar no hospital, vai ser lavado. E dá-lhe dor de novo. E dá-lhe antibiótico. Então, muitas vezes o primeiro socorro é muito mais o que não fazer. Perfeito isso. O que não fazer. E tem a voz de comando. O que é a voz de comando? Chegou alguém para falar, não, aqui ó, tem borra de café, pode colocar porque é bom. Não. Já prepara a voadora, aquele golpe de capoeira que você aprendeu.
para resolver a situação, tá? Então, não muitas vai vezes, colocar e pronto, não né? vai colocar. Então, assim, é nessa pegada. Existem também aquelas queimaduras que não são lesão muito grave e que as pessoas falam, passa no cabelo. Tudo misticismo. Passa no cabelo. Mandinga, né? Passa no cabelo que não vai. Isso é pra nada. Isso é a véia do copo d'água, né? Sempre tá a véia do copo d'água, aquele copo milagroso. Que chega, ó, toma uma aguinha. É o primeiro socorros elaborado pelo inimigo, né? É copo d'água, é borra de café, chupar veneno de cobra. É só fazer o que não pode. É só fazer o que não certo. pode. Né? Carlos, foi maravilhoso o papo, o assunto. Acho que de utilidade pública. É verdade. Né? Todo mundo deveria ter, no mínimo, pequenas instruções. Né? Eu gostaria que você divulgasse como é que as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem saber dos seus cursos, como é que elas chegam e... Carlos, vou fazer um curso com você, como é que faz isso? Bom, pode entrar na internet, né? No Google é melhor ainda, né? Vai colocar 22 Brasil, tudo junto, né? Aí você coloca o treinamento que você quer. 22 Brasil Primeiros Socorros, 22 Brasil Socorrista, PH, né? 22 Brasil Lei Lucas, né? Que já vai direto para as páginas explicativas. Se você tem uma escola, se você que é professor, é diretor, coordenador de escola... Entre em contato também com a gente. Nós treinamos grandes instituições. Eu treino o Exército Brasileiro, Instituto Cacau Show, Instituto Eurofarma. Poxa, tanta gente bacana, né? Maple Bear, né? Escola Bilíngue Canadense. Então, temos excelência de treinar de verdade, né? Não de fazer aquela aula expositiva. Coloca um boneco de RCP e fica 70 pessoas olhando como se fosse um monólogo num teatro, né? Isso aí não serve para nada, isso não vai instruir ninguém. Você vai pôr a mão na massa. Muito. Vai preparado. Porque eu me preocupo, porque se o professor passar por uma situação dessa, ele precisa, na hora do estresse, saber o que ele vai fazer. E como ele vai acontecer isso? Treinando bastante, né? Tem também o nosso curso de primeiros socorros online. Se você quer pegar de forma mais aprofundada esse papo que nós tivemos aqui com a doutora Luana, entra pela Udemy, coloca 22 Brasil, primeiros socorros online. Pronto, já vai sair lá de novo. É um curso sensacional de 4 horas, tá? Que, nossa, vai desmistificar, eu vou ensinar o que não fazer. Eu mostro o bebezinho, como é que é a posição do bebê, eu mostro toda a parte da pele, é uma aula bem detalhada. São 4 horas que passam voando, mas são extremamente importantes para as pessoas aprenderem a primeiro socorro. Se você é longe de São Paulo, não tem como ter um curso, entra no curso online, que é importante para você. Se você é da região, venha fazer o curso de socorrista com a gente, de 10 meses, 300 horas, e o curso de primeiros socorros, que é importantíssimo. Estarei lá. Criança, pode vir também. Criança acima de 10 anos pode fazer o curso de primeiros socorros. Eu ia te perguntar isso. Crianças também... Deve fazer, deve. Imagina acima uma criança... de 10 anos. Já dá para fazer, porque eu treino os escoteiros e eles geralmente com a cidade, 10, 11, 12 anos. Menor não tem tanta... Teve uma aluna minha, só para uma forma bem sucinta, que ela ensinou o filho dela de 6 anos a fazer a manobra de desengasgamento. Sabe o que aconteceu? No recreio, um coleguinha se engasgou com uma salsicha e ele fez a manobra e salvou a criança. Então, uma criança de 6 anos salvou uma outra de 6. Papais e mamães. É importante fazer. Venham fazer. É importantíssimo. E podemos ser referência mundial nisso. Imagina Com o Brasil certeza. inteiro sendo treinado em primeiros socorros. Sabendo o que fazer na hora Claro, do vamos acidente. treinar. Porque é um acidente, né? A gente nunca sabe quando que vai acontecer. E isso aí muitas vezes vai para o hospital de forma desnecessária, sendo que um primeiro socorro, ou preventivo, ou de uma ação simples, já resolveria o problema, já salvaria uma vida. Certo. Né? É isso. Carlos, muito obrigada. Foi um prazerzão ter você aqui. Foi um prazer mesmo. Foi uma aula. Não falo nem que foi um podcast, uma gravação, foi uma aula, isso tudo, uma preparação. Só um pedacinho, né? Uma pitadinha aí do que você ensina. Eu sou apaixonada pelo teu trabalho. Obrigado. Sou de verdade, honro a tua vida, porque mais pessoas Obrigado. deveriam ter acesso ao Carlos para entender melhor e mais do que você faz. Porque isso aí é uma dinâmica necessária. Todo ser humano deveria saber fazer os primeiros socorros, saber quando
agir, quando e como, né? E você sempre ensinando isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui, pelo seu tempo, pelo seu compartilhar. Tá aí, obrigado. Parabéns pelo tema, parabéns pelo convite. Deus prospere aí o seu podcast, né? Que tudo dê certo e dará, né? Quando nós fazemos coisas boas, Deus abençoa a vida da gente, né? Sim. Então, desejo sucesso, né? Sucesso para os seus livros, para as pessoas que são Esses alcançadas. são presentes. Legal. Você já ganhou quando eu fui lá, mas agora você vai dar de presente para alguém. Ótimo. Gostei. Muito obrigado. Vou dar um presente com muito carinho e muito sucesso. Obrigado. Parabéns pelo podcast, viu? Eu Muito que obrigado. agradeço de coração. Muito feliz de você ter ficado aí até agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Aproveita e compartilha esse episódio, porque ele vai ajudar a salvar muita gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Até mais.